Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs? Antes da gente entrar propriamente na palavra de Deus, eu gostaria de dar os parabéns para Tatá, a filha da Elzinha, que veio celebrar conosco o seu aniversário. Seja muito bem-vinda e parabéns para você, tá bom? É tão bom quando a gente vem para a igreja, a gente tem a consciência de que Deus sempre deseja falar conosco. Nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que fala. Nessa tarde, Deus quer falar ao teu coração. Eu espero de verdade que você possa aguçar os seus ouvidos, abrir a mente e o coração para que Deus fale diretamente contigo. Você pode repetir assim comigo: hoje eu quero ouvir a voz de Deus. É isso. Certamente, muitos de nós, se não todos, já devem ter percebido o quanto estamos numa sociedade muito pouco solidária. Muitas pessoas que só se preocupam com elas mesmas. Mas se tem algo neste mundo, neste tempo, que nós precisamos perceber como diferença, é justamente encontrar gente que seja solidária. É de gente que se preocupa com os outros. É de gente que se coloca no lugar dos outros. Vocês já perceberam que tem gente que só recebe cuidados e nunca cuida dos outros? E não cuida de ninguém? Que tem gente que só cuida de si mesmo e nunca tem tempo para cuidar de ninguém. Neste domingo, Jesus nos revela que a nossa principal atividade deve ser cuidar das pessoas. Além de se importar com você, com quem mais você se importa? Além de cuidar de você mesmo, com quem mais você cuida? Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, Ele não se faz de cego para as nossas necessidades. Após receber a notícia que seu primo João Batista tinha sido morto, degolado por Herodes, diz o texto que ele procura um lugar deserto e afastado. Mas uma grande multidão vai ao seu encontro e vai a pé. Ele vê aquela situação, sente compaixão daquele povo, daquela multidão, e diz o texto que ele cura os enfermos. Ao entardecer, os apóstolos procuraram Jesus e disseram para ele: Senhor, vamos liberar esse povo para que possam voltar para casa. É muito provável que eles estejam com fome, já é tarde. E Jesus então disse para eles: não, são vocês que devem dar de comer para eles. E eles responderam para Jesus: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que significa isso para uma grande multidão? E Jesus então pegou aquele material, aqueles alimentos, deu graças a Deus, e acontece um grande milagre de multiplicação, de tal forma que todos ficaram alimentados, e ainda sobraram, meus irmãos, 12 cestos cheios dos alimentos que foram multiplicados.
Estou falando que de 5.000 homens que foram alimentados, além das mulheres e também das crianças. Meus irmãos, Jesus demonstra seu cuidado à multidão no dia do seu luto. Ele estava enlutado. Se não bastasse a correria do dia a dia, sem tempo, nem sequer para comer, Jesus acaba de receber a notícia de que João Batista, seu primo, que estava preso, havia sido degolado, morto por Herodes. Nessa hora, de tanto cansaço e sofrimento, Jesus ainda encontra tempo para atender uma multidão. As dificuldades que Jesus encontrou na sua vida não foram impedimentos para que ele pudesse ajudar as pessoas. Ora, precisamos ter consciência de que todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos de cuidado, mas os outros também precisam de cuidado. Dentre as muitas coisas que nos unem, talvez a mais importante é que alguém um dia cuidou de nós. Alguém nos amamentou, alguém nos alimentou, alguém nos deu banho, alguém trocou a nossa fralda, alguém cuidou das nossas assaduras e feridas, alguém nos protegeu, alguém trabalhou para nos sustentar, alguém deixou de dormir bem para que você pudesse dormir melhor. Alguém abriu mão da sua vida para que você pudesse ter uma vida boa, ou um pouco melhor do que ela. Pessoas que se dedicaram anos de suas vidas nessa tarefa de cuidar de nós, para que nós pudéssemos apenas sobreviver. Porém, muitas pessoas acham que não precisam de ninguém. Estão sempre fechadas em si mesmas. O seu problema é sempre maior. A sua dor sempre é mais importante. Sempre inventam desculpas para não ajudar. Né? A gente escuta aí por aí coisas do tipo: hoje não estou bem, ou então estou sem tempo, ou então meu dinheiro não é capim, ou então é mais do que sua obrigação. Coisas desse tipo. Esquecem de ser solidárias e de se colocar no lugar dos outros. Esquece que ficamos também doentes e que algum dia vamos precisar de ajuda. Esquece que um dia a gente fica triste e que a gente também precisa de colo. Eu adoro um colo, não sei você. E colo de mãe é coisa boa demais, né? Para quem ainda tem, ou de pai então. Esquece que um dia nós ficaremos velhinhos e que voltaremos a ter necessidade de que alguém cuide de nós. Mas como vai ficar essa conta se todo mundo quer ser cuidado e não quer cuidar? Em algum momento vai dar ruim essa conta, você entende? O que mais me chamou a atenção foi perceber que Jesus tinha tudo para estar mal, para estar isolado, com dor de cabeça, chorando, com raiva, reclamando da vida. Ele tinha tudo. Ele tinha acabado de receber a notícia que seu primo tinha morrido. Ele preferiu transformar o seu luto em possibilidade de alegria para os outros. Não ficou de vitimização, pelo contrário. Ele não ficou perguntando: por que comigo? Por que logo eu? Logo eu que sou tão bom. Chega, meus irmãos. Chega de achar que Deus e o mundo devem alguma coisa para nós. Chega disso, né? Comece a fazer hoje a diferença nas pequenas coisas. E eu cito aqui 3 exemplos. Sabe, quando a gente pensa em exemplos, eu fico pensando assim, alguém vai dizer assim: padre, eu não me encaixo nesses exemplos. O exemplo é só um exemplo. Eu poderia passar a tarde inteirinha aqui falando de muitos exemplos de como a gente poderia ajudar uns aos outros e não fazemos. Mas me parece que, além desses exemplos, é cada um se colocar nessa palavra. De que forma eu posso ajudar mais os outros? Sabe, algumas semanas atrás eu disse que Jesus não lida muito bem com gente mentirosa. Então a primeira coisa, me parece hoje, é a gente reconhecer as nossas verdades. Eu acho que eu poderia ter ajudado mais vezes os outros. Ou nessa situação, eu poderia ter sido um pouco mais solidário, ou um pouco mais empático, que é se colocar no lugar do outro. Usei 3 exemplos e vou falá-los. O primeiro que eu coloquei aqui foi o seguinte: eu acho que deve servir para o marido e para o filho. Lembrando que não é para todos. Mesmo você que é marido e que é filho, que talvez faça isso. Você que nunca lava a louça, após o almoço. Quem já almoçou hoje? Levanta a mão para saber.
Só não conta o pecado de ninguém agora não, tá? Você que nunca lava a louça após o almoço, anos de casado, e a coitada da sua esposa lava a louça, prepara o almoço, arruma a casa, passa, lava, e aí eu sugiro, que tal um dia se colocar no lugar dela? Eu, quando era criança, eu pensava que algum ET descia e era ele que lavava minha roupa, que passava, que lavava a louça, porque toda vez que eu chegava para tomar água, e o copo sempre estava lavadinho. Toda vez que eu precisava de uma roupa para usar, a roupa sempre estava passadinha e cheirosinha para eu usar. E aí, quando eu perdi minha mãe, há muitos anos atrás, é que eu me dei conta que não tinha ET. Quem fazia era quem estava na minha casa fazendo. E aí eu sugiro para os maridões e para os filhos também, que tal você levantar e fazer alguma coisa e deixá-la sem fazer nada pelo menos um dia? Você que sempre chegou na igreja, outro exemplo, encontrou sempre tudo arrumadinho, cheiroso, bem organizado, limpo. Então hoje você imagina que alguém desceu do céu para fazer isso, ou foram os anjos. E aí eu quero te dizer, e aqui como sugestão, que tal um dia você chegar um pouquinho mais cedo e ajudar a fazer isso, acolher quem está chegando. Sabe aquela equipe que fica lá fora, que ninguém ganha nada por isso? Fazem por solidariedade, porque ele deseja que você consiga entrar nessa igreja e rezar bem, e talvez você não se dê conta disso. Que tal você também ajudar na catequese? Que tal você ajudar na pastoral dos pobres? Que tal? E eu incluí dizendo assim, olha, retire algumas horas do seu dia para orar e atender os sofridos de alma que nos procuram, porque isso na paróquia acaba servindo apenas para o padre. Acrescentei mais um exemplo. Você que tem empregado ou empregada doméstica, que te servem e muitos acham que é trabalho fácil, mas fica apenas uma única semana sem essa pessoa, para você ver como vai ficar o caos na sua casa. Como vai ficar? Eu tenho alguém que trabalha comigo, e eu sei a importância que eu tenho dessa mulher na minha casa. Alguém que faz os trabalhos e que cuida de mim. E é por isso que eu escrevi aqui, olhe, valorize quem cuida de você. Repita comigo, valorize quem cuida. Você que está em casa também pode dizer comigo a mesma coisa, valorize quem cuida de mim. A gente precisa valorizar as pessoas. Hoje, Jesus quer multiplicar os bons sentimentos que existem em você, mas não somente eles. Jesus também quer multiplicar os gestos concretos que existem também em você. Por isso eu te digo, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, cuide de quem cuida de você. Não pense que você é o único que precisa de cuidados, parecendo uma criança mimada que quer tudo na sua hora. É bom que você saiba, o diabo adora gente que só cuida de si mesmo. Adora gente que só tem tempo para si mesmo. Por isso eu te digo, não esqueça, quando a gente cuida da dor de alguém, Deus cuida da dor da gente. Quando a gente cuida da dor de alguém, Deus cuida da dor da gente. Repita isso também. Quando a gente cuida da dor de alguém, Deus cuida da dor da gente. Que Deus possa nessa tarde fazer com que a gente entenda a importância de ser solidários. Que a gente possa trazer à memória pessoas que têm se debruçado no cuidado conosco, para que a gente também possa valorizar essas pessoas e a partir de agora entender que não somente precisamos de cuidados, mas também que a gente precisa cuidar, para que a conta em algum momento possa fechar. As pessoas também precisam de cuidados. E não esqueça, um dia você novamente vai precisar de cuidados. E eu espero em Deus que, tendo cuidado dos outros, você também tenha alguém que cuide de você. Que Deus te abençoe.